Os movimentos migratórios. Esse trabalho foi realizado por Nicolas Santos, Rafael Shinji e Davi Bispo. Os espanhóis. A entrada de estrangeiros no Brasil era proibida pela legislação portuguesa no período colonial, mas isso não impediu que chegassem espanhóis entre 1580 e 1640, quando as duas coroas estiveram unidas. Distinguem-se dois tipos de distribuição de imigrantes no país, com efeitos nos processos de assimilação. Pode-se chamar o primeiro tipo de concentração, em que os imigrantes se localizam em colônias, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesse caso, os imigrantes, de primeira instância, não mantêm contato com os nacionais, mas a aproximação ocorre à medida que a colonização cresce e surge a necessidade de comercialização dos produtos na colônia. O segundo tipo pode-se chamar de dispersão. Ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e nas cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas áreas, o imigrante, desde a chegada, mantinha-se em contato com a população nacional, o que facilitava sua assimilação. A imigração espanhola no Brasil foi importante na formação da população brasileira, tornando-se o terceiro maior contingente de imigrantes vindos ao país. A imigração espanhola para o Brasil ocorreu em distintos momentos da história nacional. Durante o período colonial, a inexistência ou constantes disputas de fronteiras claras entre as duas colônias fizeram com que as pessoas de origem espanhola habitassem regiões que hoje fazem parte do território nacional. A maior parte dos imigrantes espanhóis que fizeram parte da formação da população brasileira vieram nas ondas migratórias do final do século XIX e início do século XX. Estima-se que cerca de 700 mil espanhóis tenham desembarcado no Brasil, saídos principalmente dos campos em Espanha, onde a situação de miséria os impelia a buscar novas possibilidades de vida. Uma pequena parcela desses dirigiu-se ao sul do país, onde inclusive já existiam associações de imigrados espanhóis. Rio de Janeiro e Bahia também consistiram em locais de destino para os imigrantes dessa nacionalidade. Contudo, a maior parcela de espanhóis fixou-se no estado de São Paulo. Eles deslocaram-se para trabalhar nas fazendas de café do interior do estado paulista ou fizeram parte do processo de metropolização da capital. Dentre as correntes de imigrantes europeus que se dirigiram ao Brasil até 1929, os espanhóis formaram o terceiro maior contingente, superados apenas por italianos e portugueses. Os italianos. A imigração italiana para o Brasil foi muito grande, sendo eles 42% dos mais de 3 milhões de estrangeiros que entraram no Brasil. Aproximadamente 62% dos imigrantes que entraram no Brasil na década de 1880 eram italianos. Porém, a etapa mais importante da imigração italiana foi no início do período republicano, em ligação direta com a expansão cafeeira e a política de imigração subvencionada em um momento que se dava preferência à entrada de famílias ao invés de indivíduos isolados. Embora se faça referência a esse grupo como italianos, a Itália, até sua unificação, era constituída por estados independentes com culturas, climas, economias e até línguas diferentes. Da região norte da península, Vêneto, vieram pequenos proprietários de terra, meeiros e arrendatários, com famílias extensas de até 15 pessoas, e não os miseráveis retratos da ficção. Até meados de 1880, os imigrantes que partiram do sul da península, Calábria, têm as mesmas condições retratadas anteriormente. É apenas no final do século XX que agentes brasileiros de imigração na Europa, ligados aos barões do café, arregimentam imigrantes trabalhadores braçais totalmente destituídos de capital, que vinham principalmente do sul da Itália. A cada 1.000 imigrantes europeus para a América, 57 eram italianos que adotaram o Brasil, espalhando-se pelo país, sobretudo em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A vinda de imigrantes italianos para o Brasil ocorria de duas formas, espontâneas e organizadas. A imigração espontânea iniciou na primeira metade do século XIX, formadas por famílias e indivíduos isolados que vinham tentar a sorte nas cidades. Entre eles estavam padres, músicos, arquitetos, industrialistas, alfaiates e artistas plásticos. A imigração organizada de europeu para o Brasil tem duas etapas. Em 1845, foi aprovada uma lei que garantia subvenção governamental para financiar a imigração, visando introduzir nos cafezais o sistema de parceria, introduzindo a mão de obra branca livre em paralelo ao trabalho escravo.
A segunda fase acompanha o surgimento da Associação Auxiliadora da Colonização e Imigração para a província de São Paulo, isso em 1871. E antes disso foi criada a Sociedade Promotora da Imigração em São Paulo, em 1866. Essas estimulavam a imigração com subvenção estatal, passagens gratuitas, recepção no porto, acomodação e transporte até as fazendas de cafezais. Os números são impressionantes. Entre 1874 e 1879, vieram para o Brasil, ao todo, 373 mil italianos, quase a metade para São Paulo. Os imigrantes eram recrutados por agentes a serviço das sociedades promotoras da imigração, os quais vendiam a imagem de um paraíso no Brasil. Os italianos imaginavam que viriam para o país da fortuna. A travessia do Atlântico durava de 14 a 30 dias. Superlotação e epidemias nos navios eram constantes. Ao chegarem, permaneciam em quarentena nas hospedarias mantidas pelo governo, de onde tomavam 2 rumos distintos: os cafezais paulistas, em substituição ao escravo, ou as colônias do Rio Grande do Sul, em busca do sonho de liberdade e independência. Há de se destacar, por fim, a grande quantidade que chegou às grandes cidades. Eles tiveram ativa participação no processo de industrialização brasileira, representando no ano de 1901 90% dos trabalhadores empregados nas indústrias paulistas. Devido a esse grande número de trabalhadores que eram imigrantes italianos, esse grupo participou da formação do movimento operário brasileiro e da divulgação do movimento anarquista no Brasil. Os eslavos. O povo eslavo de maior presença no Brasil são os poloneses. Acredita-se que cerca de 60 mil imigrantes poloneses vieram ao país, fugindo das intermináveis guerras que assolavam a Polônia. A maioria se instalou no campo, onde se dedicaram à agricultura. Os primeiros imigrantes ucranianos a chegar aqui haviam deixado suas terras na região da Galícia, Ucrânia, dominada pelo Império Austro-Húngaro e sob administração polonesa. Ao chegarem ao Brasil, eles não escaparam dessa proximidade. Os poloneses também haviam imigrado para o lugar. A fatalidade influenciou no próprio idioma. Ao chegarem no Paraná, os imigrantes ucranianos falavam a língua de sua região, a Galícia. Porém, o contato com outros povos e a língua oficial brasileira foi construindo outras particularidades idiomáticas. Ainda hoje, é possível ouvir ucraniano nas ruas ou no interior do município Prudentópolis, no interior do Paraná. E esta é apenas uma das muitas peculiaridades desse Brasil eslavo. A imigração japonesa no Brasil. Em 1908 até 1941, muitas famílias japonesas migraram para o Brasil, através do navio Kasato Maru, que saía de Kobe, no Japão, e aportava em Santos. A viagem demorava em média 55 dias, e nesse período chegaram 188.986 imigrantes. A causa a qual os japoneses vieram para o Brasil foi motivada por interesses nos dois países. O Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná. Já no Japão, eles precisavam aliviar a tensão social no país. O Brasil, no governo de Floriano Peixoto, com a promulgação da Lei 97, em outubro de 1892, veio a permitir a imigração asiática. As negociações para estabelecer japoneses no Brasil culminaram num tratado de amizade, comércio e navegação Japão-Brasil, firmado em 5 de novembro de 1895. Isso foi impulsionado pelo incentivo do próprio governo japonês e pela demanda brasileira por mão de obra para a cafeicultura em expansão no Oeste Paulista. A partir de 1938, a legislação estabelecida pelo Estado Novo, que acompanhava o projeto nacionalista de Vargas, era contrária aos imigrantes no Brasil, principalmente quando fossem de países do eixo, Japão, Itália e Alemanha. Foram fechadas mais de 200 escolas japonesas, foi vetada a publicação de revistas e jornais estrangeiros, os imigrantes foram proibidos de desenvolver atividades políticas e de até mesmo falar o seu idioma. As relações diplomáticas entre Brasil e Japão foram rompidas quando isso aconteceu. O número de imigrantes japoneses afetados foi muito grande, afinal, em 1930, o Brasil possuía a maior colônia japonesa do mundo. Os árabes no Brasil.
Em 1880, saiu do porto de Beirute o primeiro navio com libaneses em direção ao Brasil. O porquê dos libaneses virem para o Brasil foi política e religião, pois havia uma grande quantidade de libaneses cristãos fugindo do domínio muçulmano do Império Otomano. Os primeiros imigrantes, cristãos e muçulmanos, chegaram ao Brasil no final do século XIX, vindos majoritariamente da Síria e do Líbano. Existem relatos de que o primeiro imigrante árabe chegou ao Paraná em 1878. A maioria chegava via Porto de Santos e depois se dispersava para as várias regiões do Brasil. Do sul ao norte, os estados que os imigrantes mais se instalaram foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Goiás. Em 1827, desembarcavam os primeiros alemães no Porto de Santos, levados a Santo Amaro. Os grupos seguintes fixaram-se em Itapecerica, São Roque e Embu, ou foram levados para Rio Claro e as plantações de café no interior de São Paulo. Os alemães vieram para o Brasil no século XIX para trabalhar nas lavouras de café. O governo brasileiro prometeu uma melhor qualidade de vida e procurou atrair gente pagando a viagem. Prometeu terras, sementes, gado, suprir o necessário no início, prometeu material de construção, ferramentas, prometeu também o gozo de todos os direitos civis, isenção de impostos por 5 anos e liberdade de crença. A política brasileira tinha um projeto que era o embranquecimento da população. 2 dos diversos locais que os alemães se instalaram foi no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, ambos na região sul do país.